Eu me chamo Arilton Assunção, minha digina é Lembago de Lê, sou zelador dessa casa de axé, Caboclo Sete Flechas, aqui na Rua Barbosa, 116, bem no centro da cidade de Salto, bem no meio de um quadrado de pessoas muito católicas, evangélicas, descendentes de italianos. Então, manter uma casa aqui é com muito sacrifício, com muita força, com muito axé, muito empenho dos meus filhos de santos, dos meus cargos, que estão sempre comigo, abraçando todas as nossas ideias, né? É uma casa que a gente promove sempre várias atividades, não só os cultos religiosos, mas rodas de conversas, mesas temáticas, aulas sobre o que estamos passando de racismo, homofobia, xenofobia, perdão. Então, é um lugar também de encontros para discutirmos, para trocarmos não só a energia, mas as ideias, né, do que a gente pode melhorar, né, não só dentro do nosso quilombo, do nosso coletivo. Então, é um coletivo de pensamentos também. O nosso terreiro ele é aberto e ele traz sempre esta ideia. Bom, a primeira pergunta é sobre a natureza como morada do sagrado. Dentro da nação Angola, o Tempo Orixá é o patrono e está intimamente ligado aos ciclos da vida. Como o senhor enxerga a relação entre preservação das matas de Salto e a manutenção da força, do axé, dos orixás, Nixis, não sei se assim fala. É possível cultuar o sagrado sem a natureza preservada? A orixá, Nquisse, né, santo, eu sempre gosto de falar sempre os três nomes, independente de ser da nação de Angola, né. Natureza é tudo, né? A natureza é a simbologia e a representação mais palpável que nós temos quando a gente fala de orixá, Nquisse, santo, né? E até a maneira mais a maneira mais honesta da gente poder apresentar, né? Para um leigo, para um iniciado, e fazer com que as pessoas lembrem o que é. Então, se fala da Oxum, você tem a cachoeira. Tá ali, você toca, você sente, você vê. Você fala de tempo, você sente, né? Você sente o ar, você respira o ar, né? Você fala do Baloedo, em Sumbo você tem a terra, né? Então, você fala, tá tudo ali, né? Então, a natureza é extremamente... não digo ninguém importante, não se tem santo sem a natureza. Né? Não se tem orixá sem a natureza, não se tem um ritual sem a natureza, porque seja uma pedra, um otazinho que você precisa pegar para fazer um fundamento, precisa ter, ele existe na natureza, você colhe ele na natureza, né? Todo banho, todas as ervas, defumação para banho, para um ebó, para um ritual de iniciação, para um buri, tudo precisa de folhas, então as folhas estão aonde? Na natureza. Então eu sempre penso, falo e divulgo e reverbero isso, né? Falar de natureza é orixá, o orixá é a natureza. O projeto ele destaca que o saber afro-brasileiro é uma ferramenta poderosa contra as mudanças climáticas. De que formas práticas cotidianas do seu terreiro, como o manejo das folhas e oferendas, contribuem para a proteção da biodiversidade local e para uma educação ambiental que o mundo ocidental ainda ignora? Na nossa casa, bom, queria complementar, e gostaria que os terreiros começassem a se conscientizar mais também. A gente ainda vê muita sujeira nas cachoeiras, nas matas, nas encruzilhadas. A cidade interior ainda isso é um pouquinho menor, mas em grandes cidades a gente tem visto, acompanhado esse descaso com a natureza, eu chamo de descaso com a natureza, né? E que dá margem para uma série de outras coisas, de outras críticas que a gente sempre recebe, né? Então, que os terreiros e os templos religiosos tenham mais cuidado, essa consciência, né? Ambiental, social, de classe, eu não digo nem com descarte, o que eu faço, né? Então, aí também você perguntou, na nossa casa nós temos esse cuidado, então há muito tempo não se vai mais nada no alguidar, mesmo o alguidar sendo de barro e tendo um tempo mais rápido para se decompor na natureza, mas hoje em dia os alguidars também eles estão, não é mais só o barro puro e água, né?
Eles hoje em dia já tem também, a gente sabe que tem química misturada. Então, aqui na nossa casa a gente despacha ou entrega, né? Que despachar é uma coisa, ofertar é outra. Em folhas, né, na folha de banana ou na folha da mamona ou diretamente no chão. Então coloca-se tudo em uma vasilha grande, uma caixa grande, e quando chega lá os ogãs, as equedes, as pessoas responsáveis por essas funções, entrega tudo na natureza, seja rio, seja mata. Então a gente não coloca mais nada. A garrafa acho que eu nem me lembro se na nossa casa isso aconteceu alguma vez, levar numa encruzilhada uma garrafa para Exu, Pombogira, alguma coisa assim. Então tudo é descartado no chão de terra e essas vasilhas voltam embora. E hoje nem o Ogdá mais a gente leva, né? Então por conta desse cuidado mesmo, né? Às vezes eu falo, tentem colocar em lugar que a gente sabe que está passando algum bichinho, que tem uma frequência ali de passarinhos também, então para que eles possam consumir, né? Doces, então eu vou despachar, desembrulha tudo do papel. Então todas as balas, quando você vai fazer uma oferenda em jardim para Cosme Damião, para Herê, para Ibeje, a gente também tira tudo do papel, as balas, pirulitos, é tudo tirado para colocar de um jeito que não fique ali, né? Então a gente tem esse cuidado e a gente diz para que também, quando posso ter a oportunidade de falar, para que todos os outros terreiros também tenham. Perfeito. A Cachoeira do Piraí e os espaços de ritual. A Cachoeira do Piraí ela é citada como um ponto vital para as comunidades de terreiro da região. Como tem sido a luta para manter o acesso e a limpeza deste espaço sagrado diante da especularização imobiliária e o preconceito religioso? Como a comunidade se organiza para zelar por essa água? Olha, não sei. É uma resposta, desculpa, não sei se há uma comunidade religiosa pensando, né? Como eu falei, eu sei que está muito sujo. Está muito sujo, eu pouco vou, mas os responsáveis da casa para fazer alguns rituais da cachoeira trazem essa informação de que está muito sujo, né? As pessoas estão deixando muita coisa e vai acabar logo, logo, com certeza, o setor imobiliário, o dono, né? Não sei quem é o dono daquele espaço, mas deve ter um dono, com certeza vai criar, já deve estar pensando em barrar. Eu cheguei a ouvir, não sei se isso é fato, né? É verdadeiro, que já vão meio que fechar, já vão meio que colocar uma cerca para que as pessoas não possam ir mais por conta disso. E aí é chato, passa as pessoas lá que fazem o treinamento de bicicleta, não sei, de repente tá cheio de evangélicos ali naquelas pessoas, ou católicos, já vai olhar aquilo ali como uma coisa que não é boa e não é mesmo, né? Eu temo que realmente logo já vão barrar e nós não temos uma outra cachoeira perto, nós não temos nem um pequeno riacho próximo, né? Então muitas coisas no Candomblé e na Umbanda estão sendo adaptados, tendo que tirar coisas, substituir coisas, né? Depois as pessoas falam, mas eu vi um vídeo, foi uma marmotagem e tinha lá uma Iemanjá numa piscina de plástico. Uma Oxum numa piscininha, numa bacia. A gente não entende que não é marmotagem, é o que nós, povo de Axé, estamos fazendo. Entendeu? Claro, quando eu digo nós, estou generalizando, né? Mas você vai fazer o quê? Daqui a pouco o Oxum vai ter que vir mesmo no balde, né? Porque não vai ter mais se a gente continuar fazendo isso, né? Então, claro que daí mistura. Então tem muita gente que vai fazer churrasco, que vai para beber, e aí também larga suas vasilhas, suas latas de cerveja, suas latas de bebida, e que aí junta tudo e ficou parecendo que foi o povo do terreiro. Que é mais fácil achar um culpado. Então também tem esse lugar, né, que temos que tomar um cuidado. Fiscalização? Talvez. Pagar uma taxa para usar se aquele espaço não é público? Talvez. Ainda temos algumas cachoeiras que você paga, né, para entrar, para fazer o ritual, igual hoje em dia é a festa de Iemanjá lá na Praia Grande. Você monta tudo, meia hora depois passa a prefeitura com o trator, tira tudo e joga tudo. O Iemanjá já recebeu, né? A partir do momento que você colocou ali para ela, imediatamente, se a sua fé é válida, ela acabou de receber, assim como o Oxum, como o Oxóssi, como todos os que a gente faz o ritual, né? Então não tem, é aquele, quando eu digo não tem, no meu ponto de vista, na minha casa. É algo que tenha que ficar 10 dias arreado uma comida, né? Aquela comida daqui a pouco estragou, né? Ela é perecível. Então, eu acredito que talvez seja assim em alguns espaços que ainda temos. Daqui a pouco vai ter que pagar para entrar, tempo para fazer o ritual e tempo para descartar tudo aquilo que você fez. Você leva, você mesmo traz de volta. Então, você não entrega mais. Vai chegar uma hora que eu temo que a gente não vai poder ofertar mais. Né? Porque você tem que só coloca,
bateu paó e fez ali a oração, a reza e vem embora, traz e volta. Nós somos o culpado, né? Perfeito, acho que essa questão do tempo casa muito, né? Realmente é complicado. 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 Desterritorialização, essa palavra difícil, Então. Muitos terreiros têm sido deslocados do centro para as periferias ou áreas rurais de Salto, devido à gentrificação. Como essa desterritorialização afeta a memória da comunidade e a relação dos filhos de santo com a terra? Como a história oral ajuda a manter vivo o sentimento de pertencimento a esses espaços? Salto, também eu tenho meu terreiro há pouco tempo, meu terreiro fez 20 anos, então não é uma casa muito antiga, né? Salto, pelo que eu lembro, conheço e trocando folhas com algumas pessoas do axé, foi um pouco o contrário, assim. Os primeiros terreiros de Salto, eles começaram afastados. Eles começaram longe, nem tanto nas comunidades, longe, chácaras, sítios, né? Lá no Buru, me lembro que nós temos o antigo pai Newton, desculpa. Isso de quando eu comecei a me entender, quando criança, terreiro. Depois, lá no São Judas, onde eu passei toda a minha infância. Eu me lembro que eram os 2 terreiros de candomblé e umbanda grandes, que tocava tambor e tudo mais. O São Judas, quando eu estou dizendo São Judas há mais de 40 anos atrás. Então, realmente, ele também era muito, muito afastado. Né, o que hoje não é, mas era muito afastado. Não tinha nem ônibus quando eu mudei para o bairro, criança. E tinha assim, no centro da cidade, eu digo centro, alguns bairros mais próximos do centro aqui de Salto, algumas pessoas, alguns zeladores e zeladoras que faziam algo muito, muito discreto, com muito cuidado, de medo de uma repressão, que chamavam as benzedeiras. Né? Então tinha a dona Lola, muito conhecida aqui em Salto, que atendia 10 pessoas por dia na casa dela, mas não tinha o ritual de xirê ou uma roda de umbanda, não tinha, então não tinha ogãs, não tinha quedes, não era um trabalho assim que chamasse a atenção da vizinhança por barulho, por música, entendeu? Por coisas, motivos que as pessoas reclamam muito, né? Entre vários. Então, era assim. Hoje, então é o contrário. Hoje apareceram, construíram, se formaram mais terreiros dentro do centro da cidade. Ou os bairros mais próximos do centro. Ou em quase todos os bairros da cidade tem uma casa de axé. Né? Salto tem bastante casas de axé, não sei o número exato, mas tem bastante casas de axé entre umbanda, quimbanda, candomblé, jurema, tem bastante, há um movimento acontecendo. Então aí também com isso cresceu exatamente a intolerância que sempre existiu, ela começou a aflorar, porque olha, até então era lá no bairro Buru. Então quem morava aqui perto próxima da Praça 15, não estava incomodado com o tambor no Buru, né? Agora, porque Buru, coisa de preto, lá longe, fiquem lá. Agora não, né? E agora também tá uma mistura, porque também agora os terreiros não dá pra se falar que é coisa de preto, né? Também continua isso por conta do racismo. Mas hoje em dia o terreiro tá muito mais coisa de branco do que coisa de preto, no sentido das pessoas que frequentam, zeladores, filhos, equedes, ogãs e tudo mais. Então até os intolerantes estão meio confusos, né? Peraí, mas a gente tem que bater neles, tacar pedra, tacar fogo, porque é coisa de preto, aí de repente chega lá, cadê os pretos aqui, né? Então, tá um tumulto isso tá uma confusão, não sei muito bem onde que vai parar isso, né? Sei que é muito ruim, só sei que é muito ruim, muito certo que é muito ruim, muito triste, tudo isso. Mas então é isso, a desapropriação dos terreiros do centro para as periferias, eu acho que aconteceu o contrário, eu acho que tá acontecendo em todos os lugares, o que é ótimo, entendeu? Temos que estar em todos os lugares sim, né? Como tem as capelas e as igrejas evangélicas em vários regiões, a região do São Judas, a região do Santa Cruz, a região do Bela Vista, a região da Vila Teixeira, então também tem que ter os terreiros nessas regiões também, né? Claro que com muita dificuldade, mas eu rezo muito para que todos os meus irmãos de axé zeladores, independente das suas nações, consigam também, né, manter suas casas abertas e em funcionamento. A última pergunta é o tempo cíclico e o futuro ancestral.
Enquanto o mundo capitalista tem pressa, o candomblé ensina que o caminhar está ligado à aprendizagem e o tempo é cíclico. Como o conceito de tempo rei pode ajudar a sociedade a repensar na sua urgência climática e a construir um futuro ancestral onde o respeito ao meio ambiente seja prioridade? Ai, que difícil, né? Bom, o tempo é orixá, né? Então a gente sempre pede muito a ele para que ele ajude a gente resolver da melhor maneira o nome dele, né? O nome dele, a energia dele, que está em tudo, né? É um tempo para a gente respirar, para a gente andar, para a gente fazer entrevista, para a gente trabalhar, para a gente ajudar, para a gente ser ajudado. Mas eu não sei, é uma resposta muito difícil mesmo, porque depende de uma série de outras coisas, entendeu? A resposta. Terreiros, o meu terreiro mesmo, a nossa casa, é uma casa alugada. Então, tem fundamento que eu não tenho, tem fundamento que por eu não ter, eu não posso fazer, e eu tenho um tempo para fazer. E aí, se eu preciso sair dessa casa, então o tempo está em movimento, assim como Exu, né? Está em movimento. Eu não tenho uma resposta exata, eu acho que é as coisas acontecendo, entendeu? Deixar as coisas acontecer, porque está tudo muito difícil. Eu não sinto ainda, pode ser que seja caminhando em passos de formiga, isso já é um começo, o importante é ter um começo, mas eu não consigo ver ainda políticas públicas, eu não consigo ver apoio de governo, eu não consigo ver, porque tudo, a caneta, se eu falar, a caneta está na mão dos evangélicos, a caneta está na mão das pessoas que não são simpatizantes com a causa, com a religião, né? Então, e vejo ainda uma grande dificuldade, um grande tempo, vamos levar um grande tempo para termos mais pessoas do axé com a caneta na mão. Para daí sim as coisas começarem a caminhar e aí essa resposta ela traz outra, ela abre outras, né? Essa pergunta, desculpa, ela abre diversas outras perguntas, né? Que eu penso que é só... Estou sendo repetitivo. Vai mais um tempo, entendeu? Para ainda as coisas se organizarem melhor. Por hora é todo mundo tentando, lutando, resiliência, persistência, para que as coisas possam acontecer, né? Acontecer. Não tenho essa resposta que eu fico devendo, assim. Acho que o tempo vai dizer.